E essa luta, essa força, essa vontade, fatalmente acabou passando para ti, né? Porque você também não para um segundo, está envolvida com uma série de coisas. Conta um pouquinho de você agora também, porque você também continua atuando para que esse Estado vá para frente, né? Foi a maior herança que um pai pode dar ao filho, foi os ensinamentos que eu tive do Wilson Pinheiro, meu pai. Olha, eu sou muito feliz por ser filha dele. E eu herdei, assim, a coragem, a luta. Graças a Deus que hoje eu tenho um mundo diferente do dele, uma situação diferente da que ele teve. Sim. Mas eu faria também, se fosse difícil, eu faria do mesmo jeito. Porque para mim é muito gratificante o ser humano, você defender o ser humano. E graças a Deus eu sou professora, daqui 4 meses completo 25 anos que eu dou aula. Maravilha. E eu estou trabalhando todos os dias da minha vida com o ser humano, educando, né, Sim. preparando. Infelizmente aqui nós não temos ainda aquela escola política, uma disciplina preparatória para preparar o ser humano, né? Sim, sim. Como, infelizmente, assim, fica uma vagância muito grande. Você olha assim, vê um líder como o Wilson foi, de uma certa forma, ele foi a própria escola. Ele mesmo se autoformou. Teve que ser, né? Porque na época nem tinha outro jeito. Pela né? dureza, pela vida difícil que ele passou, quando ele veio para o Acre, né, em 1964. Eu não era nem nascida quando ele chegou ao Acre. Então, numa época difícil, uma época dos patrões, uma época dos coronéis. Sim. E aquele homem teve coragem de enfrentar os coronéis. E era uma época bem obscura, né? Se você pensar em tudo que aconteceu, em toda essa época da história, era algo bem assim, meio época medieval brasileira. Muito difícil. Uma coisa muito difícil, né? Aí você vê assim, na minissérie onde tem Galvez, Plácido de Castro, né? O Wilson era aquele líder igual o Plácido de Castro, que assim, vamos lá, companheiros. Não era aquele de botar os rapazes na frente, os mais jovens. Não, ali era de igual para igual, sabe? Eles companheiros. E o Wilson é quem ia na frente. O Wilson, ele tinha uma mansidão tão grande que ele era capaz de desarmar um exército. Simplesmente levando a paz, levando a conversa e mostrando a dificuldade de vida que aquelas pessoas estavam lá e aqueles lá na frente com seus fuzis, né? E o Wilson chegar lá e mostrar que aquele povo que estava ali atrás era tão frágil que não precisava ser apontada uma arma tão poderosa daquela. Então ele conseguia desarmar. O último empate que o Wilson fez, eles trouxeram tanta arma e foram entregar para o exército, né? Foi o último empate que ele realizou, foi em Boca do Acre, quando de lá ele veio, menos de uma semana ele foi assassinado. Mas com tudo isso que aconteceu, fez com que eu aprendesse mais ainda, fez com que eu possa, cada dia mais da minha vida, lutar pelo ser humano. E eu gostaria que as pessoas, cada um de nós, pudesse fazer um pouquinho. Nós não vamos fazer tudo, porque o ser humano ele pode fazer até 70%, mas o 100% ele não faz. Agora os 30% deixa para os erros, para algumas coisas, né? Exato. Mas que nós, seres humanos, possamos fazer a diferença, mas se todos nós estivermos juntos pela mesma causa. Com certeza, porque na realidade o que importa é exatamente isso. A sociedade brasileira hoje está criando essa consciência de que não adianta ficar esperando tudo que o governo faça. O governo tem que trabalhar em conjunto com a sociedade em prol dela, mas quem tem que fazer realmente os caminhos somos nós mesmos, né? A sociedade é que tem que trabalhar para aquilo que ela quer ter de retorno. Claro, essa coisa assim de ficar só esperando para o governo, ele é uma parte. E a outra parte somos nós. Exato. Então nós somos a parte da construção. Exatamente. A gente tem que lutar por aquilo que precisa. É a parte de consolidar, tá? De ampliar. É a parte, digamos assim, do fazer. E nós somos a parte da conquista. Com certeza. E a gente tem que brigar por aquilo que é de direito nosso, assim como seu pai brigou também, né? Porque realmente, com certeza, teria a história mudado se ele não tivesse feito tudo o que ele fez aqui no nosso estado, né? Porque realmente ele mudou a história com o próprio ato, com a própria vontade, com o próprio ensinamento e com a própria educação dele, né? Exatamente, com a própria educação e sabendo que ele podia a qualquer momento ter sua vida ceifada, né? O Wilson sabia que ia morrer, ele recebeu várias ameaças, capataz de fazenda chegou lá e disse que ia matá-lo se ele não desistisse. Nossa. E o Wilson disse que do movimento ele só sairia morto. A promessa que ele fez aos seus companheiros, do movimento eu só saio morto. Tá? Então ele tinha consciência, mas ele estava doando a vida dele para que outros companheiros fossem salvos. Isso
Isso é uma grandeza no ser humano que você não pode medir o tamanho. Você saber que você está se doando, você saber que você, a qualquer momento, você pode perder a vida e você não abandonar o movimento. Olha isso, o Acre tem que respeitar o Wilson Pinheiro. Com certeza. Porque ele sabia que ele ia morrer, mas ele não abandonou o movimento, não abandonou seus companheiros, não deixou os seus ideais morrerem. É tanto que os ideais do Wilson sendo planejado, lutado, feito, e uma das coisas que eu tenho um compromisso e que Deus há de me abençoar todos os dias da minha vida, que eu tenho um compromisso de seguir os ideais do Wilson. Eu não vou fazer o que ele fez, porque ninguém consegue fazer o que o outro faz, mas você consegue fazer uma parte daquilo que ele deixou de fazer. Exato. Eu não tenho a característica de luta do Wilson, aquela coisa assim de ir lá acontecer. Eu me sinto mais valente. O Wilson era brando, manso. Sim. Eu me sinto mais assim, violenta. Eu vou lá e resolvo, tá? E às vezes eu digo assim, meu pai, me dê sabedoria, porque você era tão calmo. Mas o Wilson sabia o que estava fazendo. Ótimo. Sabia. Maravilha. Olha, eu quero só te parabenizar e contar sempre com a tua presença aqui no programa, sempre que você estiver participando de grandes eventos, aí, ou mesmo de eventos localizados que são importantes, porque afinal de contas você está toda hora envolvido em todos esses eventos. O Sociedade em Foco está aberto exatamente para isso. Agora que você já conhece a gente, esteja sempre aqui conosco, porque com certeza a sociedade fica muito feliz de conhecer uma pessoa como você. Olha, eu só tenho a agradecer a vocês. Eu digo sempre aos meus alunos, meus filhos, minhas irmãs, minha mãe, que tudo é no tempo de Deus. Eu estou aqui hoje com o consentimento de Deus. Com certeza. Porque nunca é no nosso tempo, tudo é no tempo do Senhor. E eu agradeço vocês. E as pessoas que se interessaram em saber mais da vida do Wilson, eu estou aí para passar, eu não quero nada em troca. Sabe qual é a maior troca de devolver a vida do Wilson para a sociedade conhecer? A troca que eu quero é que as pessoas façam um pouquinho do que ele fez. Sim. E um pouquinho daquilo que ele não pôde fazer, que foi interrompido por uma brutalidade tão grande. Com certeza. Que me emociona assim, pensar como foi dolorido. Com certeza. Conte com o nosso apoio. Pessoal de casa já sabe, quiser falar com ela, quiser saber um pouco mais, quer escrever, sociedadeinfoco@hotmail.com, que a gente coloca vocês direto em contato com a Yamara e toda essa história bonita aí da construção desse nosso estado do Acre, tá ok? Fiquem com Deus, ótima semana a todos, até o próximo programa. Tchau.